Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós vamos falar sobre o sistema prisional no Brasil. O Brasil, para quem não sabe, e eu acho que vocês seguramente devem saber, tem a terceira população carcerária do mundo. São mais de 720 mil presos, só atrás dos Estados Unidos, onde presídio é um grande negócio, e da China, que é o segundo país a ter mais presos. O nosso convidado hoje é o defensor público Ricardo Anísio, que atua na execução penal. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Por que essa política de encarceramento no Brasil não resulta, por exemplo, em redução de crimes, de homicídios? Só faz crescer no Brasil. O que acontece? Na verdade, o divisor de águas nessa escalada da população carcerária no país se deu a partir da aprovação e publicação da Lei 11.343, a Lei de Drogas, onde buscou-se proteger o usuário de drogas e punir mais duramente o traficante. Porém, não foram fixados critérios objetivos. Então o usuário virou traficante. Para diferenciar o usuário e traficante, e na prática aconteceu muito isso, o usuário ser preso como traficante. Se resolvesse essa questão, você acredita que essa população carcerária seria reduzida? Porque tem um custo altíssimo, né, para o país. Sim. Inclusive há defensores que acreditam que a legalização das drogas iria ajudar nessa diminuição da população carcerária, porque é um problema da saúde pública, né? Então, tratando o doente, o usuário dependente químico, naturalmente esse número vai diminuir. Você defende essa posição? Acredito, de certa forma, que sim, porque realmente é um problema de saúde pública. Se não tratar o preso, quando ele sai do sistema, ele vai voltar a delinquir. Inclusive, na média nacional, 70% dos egressos do sistema, eles voltam a delinquir. 70%, quer dizer, é um número expressivo demais, né? Para um país, digamos assim, mais avançado do ponto de vista civilizatório, qual é a reincidência em regra? Não dá para saber, assim, comparativamente com outros países, né? Mas 70 é muito alto. Cada 10, 7 retornam ao sistema, é muito alto. Agora, alguns estados estão desenvolvendo políticas de ressocialização diferenciada com presídios pequenos e tem gerado bons frutos. Dentre eles, o estado de Alagoas. Temos aqui o núcleo ressocializador, que tem um sistema diferenciado de ressocialização, e o índice de êxito é de mais de 90%. Ou seja, só 10% reincidem, é isso? Menos que isso. Nossa, que coisa boa, 6%. Né? Né? Agora, como falei, é um presídio modelo que poderia... Mas é um único presídio, né? Presídio. Certo. Ou seja, tem um exemplo também no Paraná, me parece que é fantástico, né? A reincidência é 5%, né? Com os presos estudando, tendo atividades laborais, ou seja, a ocupação da mente e do corpo, tudo isso ajuda, né? Exatamente. O ócio não, né? Inclusive, fizemos um mutirão recente lá no núcleo, constatamos isso. Os presos felizes, né, satisfeitos. Felizes ninguém está, não, satisfeitos, né? Com a privação da liberdade, com a né? transformação de vida que eles tiveram pelo núcleo ressocializador. Muitos deles falaram que entraram no sistema semi-analfabetos e vão sair com um curso superior, uma pós-graduação. Isso é fantástico. Tem casos, enfim, de curso superior, a gente tem acompanhado. Analisando hoje, você disse que o estado de Alagoas tem dado bons exemplos no caso específico desse núcleo. Isso. Mas aonde a situação é pior no país? São Paulo é a maior população carcerária do país, né, e dominado por facções. São Paulo é o pior panorama, né, do país. E as facções aqui em Alagoas, elas têm força ou não têm força suficiente ainda? Eu lembro que quando era secretário de Defesa Social e depois da Segurança Pública, doutor Alfredo, houve uma movimentação com queima de ônibus, etc., que vinha essa movimentação de dentro dos presídios. Desmontou-se isso ou não? Ou está no momento, digamos, de mitigação dessas ações? O sistema tem separado presos de acordo com a declaração de facção, né?
já para evitar qualquer tipo de... Ou seja, os que são do Flamengo vão para um lado, os que vão do Fluminense vão para o outro. Sim, isso acontece aqui, mas tem os neutros que não são faccionados e ficam em unidade neutra também. Isso não representa uma falência, não, do Estado? De certa forma, sim, porque o Estado, quando ele não está presente, o crime organizado, ele toma o poder, né? E no caso, só o fato de reconhecer a existência é de certa forma, uma fraqueza do Estado. Cerca de 40%, acho que a estatística é essa, né, dos presos no Brasil são provisórios, ou seja, estão à espera de julgamento. Aqui em Alagoas, esse percentual é de quanto? Segundo dados do CNJ, chega a 67%. 67% em Alagoas. Mas é questionável, né? Eu acho que não chega tanto, não. Uhum. Mas é muito. Por que acontece? É que faltam juízes? A defensoria eu sei que é muito atuante, né? Diga-se de passagem, já houve um momento em que era pior essa situação, porque os presos nem defensores tinham. E não tendo defensores, ou tinham muito poucos, que eram, na verdade, da Procuradoria-Geral do Estado, eles morfavam, literalmente, né, nos presídios. É uma preocupação que a Defensoria Pública tem, a situação do preso custodiado no sistema. E, em virtude disso, a Administração Superior, em 2015, sentiu a necessidade de haver uma intensificação desse atendimento que já era prestado. A Defensoria Pública está presente hoje em todas as comarcas do Estado e atua desde o primeiro momento da prisão, na audiência de custódia, até a execução penal. Mas a Administração Superior da Defensoria Pública sentiu essa necessidade de intensificar essa prestação jurídica aos presos. E a partir de 2015 nós temos feito mutirões permanentes no sistema, em todas as unidades, e principalmente para combater isso. Os presos provisórios que ficam sem um prazo. Não são provisórios, né? Terminam não sendo provisórios, né? Justamente. Encontramos presos lá com mais de 3 anos aguardando julgamento, não é razoável. E nós temos questionado isso e pedindo o relaxamento dessas prisões. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a situação de forma geral dos presídios no Brasil, porque são escolas do crime, universidades do crime, mas eu queria que você fizesse uma narrativa sobre os presídios locais. Não apenas essa unidade que funciona bem, mas de forma geral. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já.